Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar. O programa é elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares com muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, nós vamos convidar nossa irmã Nádia, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. Boa noite, Nádia. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Livro Fonte Viva, Emmanuel. Capítulo 103, Esperar e Alcançar. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo, Hebreus, capítulo 6, versículo 15. A esperança de atingir a paz divina, com felicidade inalterável, vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é o análogo ao dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço e alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação, e paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados? Incompreensão de muitos de redor dos seus desejos? A ingratidão e a dor te visitam o espírito? Não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível. Nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueça que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar com ele. Vamos serenando nossa mente, elevando os nossos pensamentos até o Mestre Jesus. E pouco a pouco, sentindo a sua companhia amorosa junto de nós. E pedimos a sua proteção e também que ele possa iluminar nossos caminhos e sempre fortalecer a nossa fé e esperança em Deus, nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Nádia. Já harmonizados, sentindo a presença de Jesus em nossos lares através desses queridos amigos espirituais, vamos iniciar a leitura da passagem lá no Novo Testamento de Mateus, no capítulo 26, os versículos de 1 a 13. Parábola das 10 virgens. Boa noite a todos. Deixa eu fazer uma contextualização dessa parábola aqui para a gente começar a entender melhor. E durante a explicação do Evangelho, nós vamos trazendo novas informações. No tempo de Jesus, as festas de casamento eram geralmente realizadas à tardinha e às vezes de noite. E por isso as mulheres que iam encontrar um noivo usavam candeias ou tochas. A casa do noivo ficava com as portas abertas, todo o povo podia participar da festa. E as virgens da parábola eram mulheres jovens, que saíam da casa da noiva para encontrar e saudar o noivo na rua. E elas o acompanhavam até a casa da noiva com as candeias, porque já estava noite. O noivo, por sua vez, ele não tinha hora marcada para chegar, o que aumentava a expectativa da espera.
E agora eu entendo hoje, né? As mulheres dão um troco, também não tem hora para chegar no casamento, né? Irandir, nada como um dia após o outro, né? Lembrando que a lei do retorno ela é infalível. Então, damos início agora à leitura da parábola das 10 virgens. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. Nós não podemos esquecer que essa é mais uma parábola, uma história que Jesus conta para poder nos ensinar sobre as coisas do mundo, sobre a vida futura, né? Então, para as mulheres aguardarem o noivo, e como as festas de casamento já foi dito, era feita à tardinha e à noite, elas saíam para o caminho e precisavam da candeia para poder iluminar por onde elas iriam passar. Elas pegaram as candeias, mas só as sensatas pegaram óleo para poderem reabastecer essa candeia, porque elas não sabiam quanto tempo queria durar essa esfera, quanto tempo que essa luz ela ia ficar acesa com o óleo que já estava dentro da candeia, né? E aqui a gente tem que entender que temos que estar preparados, que temos que estar prontos para o caminho. E o caminho é a vida que nós estamos vivendo. Nós estamos indo de encontro ao noivo. Aí eu pergunto, será que estamos lembrando de pegar a candeia? Estamos conseguindo carregar esse óleo para abastecer a nossa luz? O que seria isso nos dias de hoje? Como que nós podemos estar nos preparando para seguir o caminho e aguardar Jesus? Como já disse, esse caminho é a nossa vida. E para nos prepararmos para percorrer esse caminho, queremos que estar fazendo o quê? Eu penso que é estudar o que o noivo, né? O que Jesus nos deixou, os ensinamentos que ele nos pediu para fazer. Muitos de nós já estamos estudando, estamos aprendendo e tentando colocar em prática. E dá para entender que esse óleo é a prática do ensinamento de Jesus, que é viver como ele viveu. Temos que estar abastecidos e prontos para poder percorrer o nosso caminho, colocando em prática a caridade e o amor que temos, ajudando o próximo sem pedir nada em troca, ou então julgar quem quer que seja, pois temos que entender que somos diferentes uns dos outros e que cada um está num nível de evolução. Às vezes nós somos muito egoístas e a gente espera que o próximo faça as coisas do jeito que a gente quer. Não ajudamos de forma alguma. E não é certo isso. É o nosso orgulho, a nossa vaidade que atrapalha o nosso caminhar. Isso caracteriza as noivas insensatas, que não levaram óleo para poder reabastecer a candeia, né? É isso, Fernanda. Precisamos estar preparados. Voltando à leitura da parábola. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então, Nádia, segundo a Bíblia, meia-noite pode ser o momento em que o auxílio divino chega em meio a uma tribulação. Como a vinda de Jesus aos discípulos na 4ª vigília da noite, que corresponde a esse horário. Está lá em Mateus, no capítulo 14, versículo 25. Ou também, meia-noite é o início de um novo dia. Aqueles que se prepararam, eles têm luz própria. Seguiram as leis de Deus, viveram a caridade conforme nos ensinou Jesus. Estão prontas e precisam apenas ir ao encontro do noivo. Quem não se aprontou, seguiu o caminho sem praticar boas obras, sem se importar com o próximo, nem fez sua reforma íntima,
não tem tempo agora, né, para se aprontar e ir até o noivo, pois estarão na escuridão em busca do óleo. Temos um exemplo simples, só para a gente deixar bem claro. Nós estudamos numa mesma classe com inúmeras pessoas. Uns dedicam-se e outros deixam para estudar na última hora. A prova demora a ser feita, né? Tem tempo para chegar até a prova. Mas chega o dia. Aquele que estudou desde o início não terá nenhuma dificuldade, né? Porque ele está lá com o óleo dele, reserva, né? Ele tem o óleo normal. Agora, quem não o fez, não consegue responder as questões e é reprovado. Ele se esqueceu o óleo. Assim aconteceu com as virgens insensatas ou invigilantes. Viveram só o momento atual, a parte material, sem se importar com o outro. Não vão entrar na festa de núpcias com o noivo. Precisamos manter a nossa fé ativa, né? Não desacreditar e trabalhar melhorando os nossos pensamentos e as nossas ações. A reforma íntima e praticando a caridade, auxiliando o próximo. Vamos então à leitura da parábola. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Meus amigos, aqui quando ele diz, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta se fechou, o fechamento da porta significa que o tempo da oportunidade para a preparação terminou. Conhecemos pessoas que nascem em ambiente de muita luz e boas influências. Teve um lar abençoado, com ensinamentos morais claros desde cedo. Ou com saúde e recursos que permitiram focar no bem. Teve vida longa e cheia de oportunidades para praticar o amor, perdão e a caridade, ou seja, acumular o óleo. E, no entanto, essa pessoa se viu focada apenas nos prazeres superficiais. Vaidade ou egoísmo, ignorando o seu chamado para uma vida mais elevada. E aí o tempo fechou no momento do desencarne. A oportunidade foi dada toda a vida. O tempo de reforma íntima é limitado a cada oportunidade de encarnação. Mas Deus é infinitamente justo e misericordioso e nunca é tarde para recomeçar, através de novas reencarnações. E tem aqueles que são sensatos, não tiveram facilidade na vida, tiveram que trabalhar duro, mas fizeram o que Jesus nos ensinou. Com um coração caridoso, ajudam ao próximo por amor. Esses ficaram com o noivo na festa nupcial, que significa na Bíblia banquete de casamento, que refere-se ao reino dos céus, como a união final entre a humanidade e Jesus. Precisamos nos preparar mesmo, Nádia, para entrar no reino do céu, nesta festa de casamento com Jesus. Então, voltamos então à parábola que diz: mais tarde vieram também as outras, as virgens insensatas, né? E disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Bom, gente, esse versículo ele é profundamente simbólico e comovente. E por isso eu vou ser um pouco mais repetitiva para poder reforçar o que a Nádia acabou de nos explicar. Que ele revela um dos pontos mais sérios do ensinamento de Jesus sobre a nossa responsabilidade espiritual e o tempo das oportunidades. Então a gente tem que analisar com calma e depois eu vou trazer alguns exemplos aqui do nosso cotidiano. As virgens insensatas chegaram tarde. O noivo já havia chegado e a porta estava fechada. Elas batem, chamam
reconhecem o Senhor e pedem entrada, mas a oportunidade havia passado. Simbolicamente, isso representa os espíritos que despertam tarde para as lições do amor e da fé. Quantas vezes deixamos de ajudar alguém e depois pensamos: será que eu não poderia ter feito algo por ele? Tem também aqueles que adiam a transformação interior, achando que sempre haverá tempo. Eu mesma, gente, nasci em um berço espírita. Conheço a doutrina desde pequena, mas mesmo sabendo e tendo a oportunidade de aprender desde cedo, sabe quando que eu comecei de verdade? Na pandemia, em 2020, quando eu conheci os cursos online do Lar Ismael através do nosso facilitador aí, o Irandi. Eu sempre dizia que não tinha tempo, mas ainda bem que a porta ainda não havia sido fechada, não é mesmo? E eu acho que é isso. Nós temos que ver essas oportunidades na nossa vida. E tem também, né, aqueles que só se lembram de Deus quando as consequências de suas escolhas já se manifestaram. Ou seja, quando estamos sofrendo muito, lembramos que a lei do retorno é infalível. Gente, não é que Deus fecha a porta, mas nós é que deixamos de estar prontos para a chance que surge. A porta ela se fecha por dentro de nós, quando não construímos em tempo o preparo moral necessário. Essa passagem ela nos mostra que cada momento da vida é uma oportunidade sagrada. Deus é infinitamente bom, mas o tempo humano ele não volta. Há lições que, se não aproveitadas agora, precisarão ser revistas em outro momento. Muitas vezes em outras encarnações, por novos caminhos de aprendizado. É isso, Ondina. Deus não fecha a porta para nenhum dos seus filhos. Somos nós que não construímos a chave. E a porta só abre com a chave do amor. Voltando à leitura da parábola, mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Nádia. E aqui estamos falando da autenticidade da fé. Quando o noivo diz, não as conheço, ele não está expressando rejeição ou castigo, mas ele está constatando uma realidade espiritual. As virgens insensatas, elas não estavam em sintonia com ele. Ou seja, não havia aquela afinidade espiritual entre o Cristo e aqueles espíritos que, embora o chamassem de Senhor, não haviam vivido segundo seus ensinamentos. Elas o conheciam de nome, mas não de coração. Sabiam quem ele era, mas não o refletiam em suas atitudes. É o mesmo que dizer assim: vocês me chamam, mas não há em vocês o amor, a luz e a fé que me permitam reconhecê-las como companheiras do caminho. Jesus ensina que a fé não é apenas uma crença externa ou palavras bonitas, mas uma vivência interior em amor, perdão e humildade. O Cristo nos conhece quando o reproduzimos em nossas ações, quando nossas atitudes condizem com os seus ensinamentos, ou seja, na prática da caridade e amor ao próximo. Se a nossa vida é movida por egoísmo, indiferença e falta de compaixão,
Ele não nos reconhece, não por desprezo, mas porque a luz dele não encontra reflexo em nós. Então vamos exemplificar para que fique bem claro. Alguém fala de amor, mas trata os outros com frieza. Prega sobre o perdão, mas não perdoa. Cita Jesus, mas age com impaciência, crítica e orgulho. Nessa hora é que não há afinidade com Cristo. E ele não reconhece essa voz, porque as palavras não combinam com o sentimento, entende? Assim como uma semente, ela só é reconhecida pela árvore que produz, um espírito ele é reconhecido pelo Cristo quando produz os frutos do amor, da bondade, da humildade e da verdade. E queridos irmãos, enquanto estamos a caminho, ainda há tempo de sermos reconhecidos pelo Cristo. Basta acender novamente a chama interior. Sabe como? Com atitudes simples, como praticar o bem sem esperar retorno, perdoar com sinceridade, agir com honestidade e ternura, transformar o que sabemos em gestos concretos de amor. Assim, quando o noivo chegar, ele dirá: Vinde, benditos de meu Pai, reconheço em vós a luz do meu evangelho. Ondina, você me fez lembrar um trechinho do livro Via de Luz, do Chico Xavier, que ele fala assim: muitos querem Deus em sua vida, mas eles não têm Deus na sua vida. É Deus na nossa vida, mas nós, não temos Deus dentro de nós, Eu também me lembrei de uma coisa, do Evangelho, que diz: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Ondina, vamos carregar óleo suficiente para sermos os que ajudam. E dando continuidade à leitura da parábola das 10 virgens, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. A frase que mais me chamou a atenção nessa parábola foi essa última, né? Portanto, vigiem, porque não sabem o dia e a hora. Jesus, ele pede para estarmos sempre vigiando. E também em outras parábolas ele fala isso. Jesus pede para estarmos preparados. Será que estamos acendendo essa luz interna? Será que estamos com o combustível necessário para seguir o nosso caminho? Devemos nos abastecer de conhecimento para nos iluminarmos. Esse conhecimento é para aumentar a nossa fé. É verdade, Fernanda. Essa parábola nos ensina que o preparo para o reino é um trabalho ativo e contínuo. A fé sozinha não basta. É preciso ter reserva moral, o óleo, construída através do esforço no bem e da prática das virtudes para estar espiritualmente pronto quando a oportunidade final chegar. A preparação espiritual é uma responsabilidade individual. As virgens prudentes não puderam compartilhar seu azeite com as insensatas, pois não havia o suficiente para todas, reforçando que a fé e a preparação para a vinda de Cristo são pessoais e não podem ser transferidas. Exatamente, Nádia. Todos nós, sem exceção, recebemos a candeia, a luz da fé, da consciência e da razão. Vamos exemplificar. 2 pessoas frequentam o mesmo grupo espiritual. Uma estuda e procura aplicar o evangelho no seu dia a dia. A outra só comparece, mas não transforma sua conduta. Continua impaciente, crítica e distante do bem.
Ambas têm candeias, mas só uma mantém o óleo da fé viva. Como você bem disse, Nádia, o óleo representa o cuidado interior, a vida moral e espiritual sólida que nos sustenta nos momentos difíceis. E isso nós adquirimos com oração, paciência, perdão e uma bondade constante. Imaginem a seguinte situação. Uma pessoa, ela enfrenta uma doença ou a perda de alguém querido. Se ela vinha cultivando fé, esperança e confiança em Deus, consegue suportar a dor sem desespero, porque guardava o quê? O óleo no coração. Já a outra, que vive apenas de aparências religiosas, se desespera, culpa o mundo e perde o equilíbrio. Faltou o quê? A reserva espiritual. Mas e a demora do noivo? Irandi, explica pra gente o significado dessa demora. Bom, Dina, a parábola ela fala sobre a transição. Essa demora é tempo do amadurecimento da humanidade. É o tempo dado por Deus para que cada um consiga aprender o significado de suas leis. Aprender a ser solidário, fraterno com o seu próximo, que o ajude como ensinou Jesus. A demora representa esse período de transição, que pode parecer longo aos olhos humanos. Né? Mas e por que as virgens adormeceram? É interessante observar que todas as 10 virgens dormiram, né? As 5 prudentes e as 5 loucas. Né? O adormecimento de todas as virgens, tanto as prudentes quanto as outras, indica que que essa vida é igual para todos, com suas dificuldades e vitórias, com ensinamentos, aprendizados, dentro do seu ciclo do sono e vigília, independentemente da espera. A vida segue seu curso, ininterruptamente. O sono representa a naturalidade da vida, que não deve ser paralisada pela espera ansiosa, pelas dificuldades que encontramos durante os dias, nem mesmo a de um evento importante. Percebemos que Jesus descreve uma vida normal que vive em todos os povos com seus usos e costumes. Enquanto esperamos a promessa que Jesus fez a de vir nos buscar para o reino de Deus, né? A diferença entre as virgens não está no ato de dormir, mas na preparação. É com você, Fernanda. Bem, meus irmãos, nós chegamos ao final do nosso Evangelho no Lar dessa semana. Esperamos que ele nos ajude a refletir serenamente nesses ensinos de Jesus e que consigamos colocar em prática em nosso dia a dia para sermos mais tranquilos e felizes. Agora eu vou pedir para você, Irandi, que faça a nossa prece final e a fluidificação das águas. Querido Mestre Jesus, amigos espirituais, mentora responsável por esse nosso Evangelho, te agradecemos do fundo do coração pelos ensinamentos que nós recebemos nesta noite. Que possamos verdadeiramente trabalhar para sermos prudentes, para mantermos o óleo da fé, da esperança, da alegria de encontrarmos Jesus e adentrarmos a essa festa de casamento que é o reino dos céus. Então, querido Mestre, grato nós estamos e rogamos que o Senhor abençoe os nossos lares e os lares desses nossos irmãos que estão conosco assim, aqui nos assistindo. E também, Senhor Jesus, que os teus emissários divinos possam colocar nessas águas esse bálsamo, essa coisa que alivia as nossas dores nas nossas águas. Fica conosco, Senhor,
hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Agradecemos então a Nádia, a Ondina e ao Irandi pela cooperação. E a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que este programa ele ficará gravado lá no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e seus amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Jesus os abençoe e até a próxima segunda-feira às 18 horas.